14. Diz assim o texto sagrado: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Irmão, eu tenho que parar aqui. Imagina essa cena, você naufragando, Jesus vindo ao seu encontro e dizendo: coragem, não tenha medo, sou eu. Imaginou? É isso que está acontecendo hoje à noite. Ele está vindo ao teu encontro para dizer para você: coragem, sou eu, não tenha medo. Os discípulos estão olhando isso, e aí Pedro, diz o texto, disse: se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Vem, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Põe a mão no seu coração. Pai, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ser totalmente afetados pela tua palavra. Espírito Santo, sozinho eu não consigo cumprir a missão que tenho essa noite, mas o Senhor se movendo nos corações das pessoas que estão nesse auditório vai fazer com que tudo aquilo que é a herança bendita do Senhor para nós possa ser liberado sobre as nossas vidas. Pai, fala conosco, assim eu oro em nome de Jesus, amém e amém. Esse texto é um texto sobre tempestade. Você ouviu através da leitura que Jesus estava terminando de despedir uma multidão a quem ele havia alimentado de maneira milagrosa. Com 5 pães e 2 peixes ele havia servido 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E ele estava terminando de despedir, de atender essa multidão. E aí Jesus dá um comando para os seus discípulos. Jesus diz assim: olha, vocês entrem no barco e vão ao outro lado, enquanto eu termino o meu trabalho. O texto diz que Jesus insistiu com eles. Essa palavra é muito importante. É como se eles não quisessem ir sozinhos, mas Jesus insiste, fala: vão na frente, eu chego já já. E eles entram no barco. Jesus atende a multidão, mas o texto diz que quando a noite se aprofunda, durante a madrugada, se levanta uma tempestade terrível e começa a assolar o barco que aqueles homens estavam. Eu não sei se você já viveu uma temporada assim na sua vida. Está tudo indo bem, você está vivendo coisas boas, você está olhando para o céu e dizendo: Senhor, eu nem estou acreditando que tem
tanta bênção chegando na minha vida, mas de repente, do nada, se levanta uma tempestade, você não sabe de onde veio e tudo começa a ser abalado. Isso acontece conosco, isso faz parte da jornada cristã. A nossa vida cristã, ela não é uma vida sem impactos, ela não é uma vida sem oscilações. Nós sabemos que o cristão vive entre montes e vales, dias bons e dias ruins. Ele vive madrugadas em claro e amanheceres que o sol da justiça se levanta. Assim é a nossa vida. Mas, quando a gente começa a viver essas temporadas de provação, é natural que nós comecemos a fazer a seguinte pergunta: por que eu estou atravessando essas tempestades? Eu já atravessei algumas tempestades na minha vida. Algumas foram severas. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos pousando em Campinas, eu e a Susan, em Viracopos, e começou uma tempestade, e o avião da Azul, parecia que ele tinha se transformado num passarinho, as asas faziam assim, ó. Lembra disso, amor? E tudo escuro em volta, o negócio das malas batendo. E eu olhei para ela, naquela época eu tinha um medo danado de andar de avião. Hoje eu durmo em paz, me deito e durmo. Naquela época, meu Deus. E eu olhei e falei: Senhor, hoje nós vamos morrer aqui. Pelo menos nós vamos morrer chique, vamos morrer no avião. Mas nós vamos morrer. O negócio foi feio, era uma grande turbulência. Mas eu já vivi, assim como nesse dia, tempestades nas minhas emoções, tempestades no meu ministério. Coisas que você olha e fala assim: agora, Senhor, onde que o Senhor está? E nessas horas, eu não sei você, mas eu sempre fiz a seguinte pergunta: se Deus me ama de verdade, que eu sei que Ele me ama, porque Ele é meu Pai, e também está escrito que Ele amou o mundo de tal maneira que me deu seu Filho unigênito, para que eu tivesse acesso à vida eterna. Também Paulo escreveu em Romanos 8, que aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, eu sei que eu sou amado por Deus, mas se Deus me ama, por que Ele não me mantém em um estado de bem-estar assim sempre? Deitado eternamente em berço esplêndido. Não é? Para que tanta luta? Para que tanta prova? Sabe, o apóstolo Tiago escreve na sua carta, no capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele respondendo essa indagação: por que tanta luta? Por que tanta prova? Ele diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Por que Deus permite que nós passemos por tempestades e provações? Por uma razão simples: porque Deus não se preocupa primeiramente com o nosso conforto, antes de trabalhar para a nossa maturidade e crescimento. Deus, Ele não deseja que nós sejamos crianças confortáveis, mas Deus deseja que nós sejamos homens e mulheres maduros e aptos para herdar as grandes heranças que Ele tem para nós. Deus não está trabalhando apenas para que eu me sinta bem. Deus está trabalhando para que eu possa caminhar em toda a boa, agradável e perfeita vontade dEle. E para isso eu preciso passar por tempestades, para que elas possam produzir em mim o caráter de Cristo.
para que elas possam produzir em mim estrutura para suportar as bênçãos. Vocês vão ganhar um bônus track hoje à noite de algo que eu não falei pela manhã, você vai ganhar agora. Sabe qual vai ser a maior tragédia da sua vida? Se você um dia crescer mais por fora do que você cresceu por dentro. A maior tragédia da sua vida é se tiver mais estrutura externa do que estrutura interna. O seu crescimento será a sua maior tragédia. Tem gente que diz assim: o pior dia da vida da minha família foi quando o dinheiro entrou aqui em casa, porque enquanto a gente não tinha dinheiro, todo mundo era feliz, todo mundo se amava, todo mundo isso. O problema não foi a chegada do dinheiro, o problema foi a falta de estrutura para a riqueza. Porque deixa eu te dar uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. Enquanto você não criar um coração que Jesus está sentado no trono, o seu coração será vulnerável a mamon. Então por isso que aquilo que deveria ser bênção se torna maldição. Então a grande tragédia não é o dinheiro entrar em casa, é o dinheiro entrar antes da estrutura para ele. Eu era tão feliz antes de casar, agora casei e vivo nessa tribulação. O problema não foi você ter casado, o problema foi a estrutura individual não estar pronta para os embates do relacionamento. Uma vez, quando nós éramos pastores em Fortaleza, a igreja começou a crescer. Um irmão chegou em mim e falou: pastor, eu estou muito triste. Eu falei: por quê, cara? Ele falou: porque a igreja está crescendo. Aí eu falei: como assim, cara? Você está anti a grande comissão? A vocação da igreja é crescer mesmo. A visão do profeta Daniel é uma pedra que destrói a estátua. Ela cresce, 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 cresce e ela ocupa toda a terra. A igreja foi gerada em Cristo para o crescimento. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, é porque é o seguinte, agora a igreja vai crescer, o senhor não vai mais lá em casa comer churrasco comigo. Eu falei: ô meu pai, o problema não é o crescimento, o problema é a falta de estrutura emocional para o crescimento. Tem gente que chega perto de mim e fala assim: eu tenho medo. Eu digo: do quê? De Deus te soprar. Porque eu vi muitos homens assim, que estavam indo bem, indo bem, indo bem, quando o Senhor soprou, caiu. Aí eu digo: amigo, o medo e o trauma não são pedras de edificação. Aqui ninguém está construindo sobre medo e trauma. Aqui nós estamos construindo sobre Jesus. Eu estou aqui sendo um profeta de Deus hoje à noite. Sabe por quê? Eu vim aqui, não conversei com o bispo, até porque ele está lá dentro do avião, está lá do outro lado do mundo. Não conversei com a bispa. Quando terminou o culto da manhã, eles me falaram que faz 3 reuniões de culto que vocês estão ouvindo sobre fé, nesse mesmo assunto de tempestade, de avanço. E sabe o que eu entendo, porque conheço o Espírito Santo? Quando ele começa a falar a mesma coisa, é porque ele está preparando um povo para uma temporada gigantesca. Ele está preparando essa igreja para ir além. Ah não, mas a gente já está muito grande. Não, você não sabe, você não ouviu, você não tem ideia das grandes e poderosas coisas que Deus ainda vai fazer. Recebe aí no teu espírito. Se Deus está falando, é porque Ele quer levar vocês para níveis ainda mais altos. Aleluia. Então o que as tempestades fazem? Elas vão trabalhando as nossas estruturas. Se você fizer um exercício hoje à noite, você pode fazer isso quando você chegar em casa. Pega um papel, olha para os últimos 20 anos da sua vida e anota cada tempestade. Dá nome para ela. Vai ter gente que vai ter que comprar 5 cadernos. Lembra daqueles universitários de 20 matérias?
Aí você começa a dar nome para as tempestades. Sabe qual vai ser a sua compreensão no final da anotação? Eu venci e saí melhor. Deus me deu vitória e eu saí mais maduro. Aqui eu aprendi, aqui eu cresci. Aqui o Senhor trabalhou os meus valores. Aqui o Senhor trabalhou as minhas emoções. Aqui o Senhor trabalhou o meu caráter. Mas sabe qual é a boa notícia? Levanta a mão aí para o céu. Você está aqui, você está vivo. O seu barco não afundou. Por quê? Porque na tempestade o Senhor está te levando para novas épocas da sua história. Então o que nós precisamos aprender quando a tempestade se levanta? Qual é o manual? Qual é a postura? Qual é a conduta? Primeiro, nós precisamos entender que a tempestade, toda a tempestade, em qualquer área da sua vida, ela tem a capacidade de distorcer a sua percepção da realidade. Toda tempestade que se levanta, ela tem a capacidade de distorcer sua percepção da realidade. A gente precisa entender que aqui, esses discípulos, eles não estão experimentando a primeira tempestade da vida deles, assim como você não é alguém da única tempestade. A Bíblia fala que dentro daquele mar, daquele lago de Genezaré, do mar da Galileia, os discípulos enfrentaram uma primeira tempestade. Na primeira tempestade, Jesus estava dentro do barco. Fala bem alto comigo, dentro do barco. Quando Jesus está dentro do barco, começa uma tempestade violenta. E Jesus está como? Dormindo. Dormindo. Descansando. Ele havia tido um dia agitado no seu ministério. Ele está dormindo. Quando a água começa a entrar dentro do barco, eles olham um para a cara do outro e dizem: vamos acordar Jesus. E eles acordam Jesus e dizem: Jesus, o senhor não está vendo? Nós vamos morrer. Não, se te dá que pereçamos, mestre. Faz alguma coisa. Jesus acorda, vai para a beira do barco. Eu fico imaginando o vento batendo naqueles cabelos longos de Jesus. O barco chacoalhando, sobe e desce. Jesus olha para cima, olha para a água e diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Olha o vento, o mar. Os discípulos estão atônitos, olhando para Jesus, e eles fazem uma pergunta: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Você concorda comigo que aqueles 12 discípulos que estão na segunda tempestade, eles já sabiam que Jesus acalma o vento e que o mar obedece ele? Sabiam ou não sabiam? Sabiam. Eles acabaram de sair de uma cruzada de milagres. Pão multiplicado, peixe multiplicado. Eles estão vindo da conferência, do culto poderoso. E outra coisa, o milagre aconteceu na mão deles. Jesus levantou, deu graças, entregou para eles. E o pão virou borracha, foi multiplicando. O peixe não acabava. 20.000 pessoas aproximadamente, porque 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Imagina cada família com 2. Só que naquela hora, gente, se eles estivessem olhando para a realidade com a percepção correta, quando Jesus começa um vulto lá atrás, um vai dizer assim: é um fantasma. O outro ia levantar e dizer: é nada, cara, eu já sei quem é. É Jesus. Por quê? Porque se ele manda o vento obedece, se ele manda o mar obedece. A única coisa que está diferente aqui é que agora ele resolveu quebrar a lei da gravidade. Ele está vindo andando em cima das águas, mas é ele que nos salvou da fome, ele que nos salvou da morte. Ele está vindo ao nosso encontro de novo. Não deveria ser assim?
É assim que aconteceu? É assim que acontece na sua vida? Deixa eu te fazer uma pergunta: quantas tempestades Deus já acalmou? Quantas vezes você estava no limiar, na hora H? Você fala, agora acabou tudo. De repente você ouve a voz de Deus entrando na tua história, entrando dentro do hospital, entrando na tua empresa, entrando no teu casamento, dizendo: vento, cala-te, mar, aquieta-te. Você já não viveu isso? Então por que agora, na nova temporada da série Tempestades de Jesus, você está com medo de morrer? Deixa eu te dizer uma coisa: o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Deus que fez no teu passado é o Deus que está fazendo no teu presente. E sabe, é Ele que já está lá no teu futuro, dizendo: pode vir, porque eu já preparei um futuro cheio de esperança para você. Esse é o seu Deus. Mas a tempestade, ela muda a nossa percepção da realidade. Por quê? Porque a gente olha para a provação com o óculos errado. Deixa eu te dizer algo: qual é a diferença de tentação e provação? O apóstolo Tiago diz assim: ninguém diga que Deus está tentando a ele, porque Deus não é tentado e ninguém tenta. Então a tentação e a provação, elas têm diferenças em 3 níveis. Primeiro nível, na origem. Segundo, no objetivo. E terceiro, na motivação. Fala comigo: origem, diga objetivo e diga motivação. A origem da tentação é o diabo. A origem da provação é Deus. O objetivo da tentação é te destruir. O objetivo da provação é te desenvolver. E a motivação do diabo, eu quero que você guarde isso, é destruir a sua imagem sobre Deus e te colocar em um lugar de abandono e orfandade. Quando o diabo se levanta para te fazer cair, ele quer que você se sinta abandonado por Deus, que você não confie mais em Deus. Quem está aqui comigo, diga: eu estou aqui. Deus não. Quando Deus te prova, Ele quer que você tenha a identidade de pai afirmada no seu coração. Ele quer que você conheça mais uma face paterna de Deus. Ele quer que você veja Ele em novas cores, com novos olhos. Então são coisas diferentes. Quando você está no meio de uma tempestade, você não pode olhar para a tempestade dizendo: é um fantasma. Você tem que olhar para a tempestade dizendo: é Jesus que está chegando. Você lembra quando Maria foi lá no túmulo de manhã? A pedra está removida. Ela entra em desespero e diz assim: roubaram o corpo do mestre. Roubaram o corpo do mestre. Jesus está parado do lado de fora. Ela olha e diz assim: ô jardineiro, onde que você levou o corpo de Jesus? Jesus estava na frente dela, ressuscitado, vivo. Mas ela está confundindo Jesus com um jardineiro. Sabe, o óculos estava errado. Por quê? Se eu vou no túmulo domingo de manhã com a promessa, Ele havia dito: eu vou ressuscitar. E a pedra está removida. Olha o pressuposto diferente. Eu chego, a pedra está removida. Se eu estou acreditando que Deus me abandonou, eu digo: roubaram o corpo de Jesus. Se eu acredito que Deus é meu pai,
qualquer pessoa andando perto do túmulo pode ser Jesus. Agar, vou morrer, não tem água. O anjo desce. Agar, Deus ouviu o choro do menino. Olha a água aí do teu lado. A Agar estava morrendo de sede do lado de um poço. Por quê? Porque o desespero distorceu a realidade, mas a intervenção de Deus trouxe Agar de volta para a casinha. Eu venho hoje em nome de Jesus dizer para você: a voz de Deus vai te trazer de volta para a plataforma de fé. Você não vai mais ficar no meio da tempestade vulnerável, no meio das crises emocionais vulnerável, no meio dos problemas vulnerável. Quando a tempestade se levantar, você não vai dizer Deus me abandonou, você vai dizer Jesus está chegando, e Ele vai chegar, e Ele não vai me deixar afundar no meio dessas águas. Segundo, o que a tempestade nos ensina? A tempestade, ela vem para gerar um ambiente de testes para a nossa fé. Um ambiente de testes para a nossa fé. Uma prova, ela tem um objetivo: te levar para o próximo nível. Quando alguém te aplica uma avaliação, a única objetivo é: eu quero saber se os seus conhecimentos estão validados para que você possa adquirir novos conhecimentos. É como subir um degrau de uma escada. Cada esforço para um novo degrau é uma mudança de nível que você está fazendo. Então não existe progresso sem provação. Cada vez que você for subir um degrau violento da sua vida, você vai receber uma provação também violenta, para você sair do lado de lá com a aprovação de Deus, olhando para você e dizendo: bom garoto, parabéns, toma sua estrelinha, você está apto para sair da graduação e ir para a pós-graduação. Quem já fez um TCC aqui, uma monografia, você passa o último ano da faculdade quase enlouquecendo, cumprindo prazos, metas, lendo artigo científico. Chega no dia de apresentar, todo mundo batendo palma, porque sabe o que eles estão dizendo? Agora você está pronto para o próximo nível. A tempestade, ela é esse ambiente. Aqui Deus separa as crianças dos homens. E sabe o que eu tenho visto? Muitas pessoas, elas não conseguem viver a totalidade daquilo que elas poderiam viver, porque elas não se expõem a ambientes que provoquem a sua fé. Tem dois grupos: o grupo dentro do barco, que está olhando para Pedro e dizendo: esse cara pirou, tá louco, vai descer. Mas tem Pedro que está dizendo: se Jesus está me mandando ir, eu vou, porque eu quero viver algo que talvez eu nunca mais tenha essa oportunidade. Sabe, tem gente que só admira os outros andando sobre as águas, mas eu vim dizer para você: Jesus não tem um plano sobrenatural para a minha vida e um plano mediano para a sua. Deus tem um plano sobrenatural para todos que estão dentro desse auditório. Sai do barco. Eu estava falando com a Suza no caminho. A gente hoje vive esse negócio de temperamento. Isso, apesar de ser verdadeiro e científico, não pode virar signo de crente. Que signo você é? Ah, eu sou de colérico. Ah, eu sou de signo fleumático. Não, eu sou do signo sanguíneo. Isso é verdade. Fala assim, é verdade. Mas para todos os temperamentos. Ei, gente, deixa eu só falar uma coisa aqui. Signo não é verdade, tá?
Tem que explicar. O temperamento, os tipos de temperamento é verdade. Eu estou fazendo uma ironia. Contém ironia. Mas deixa eu dizer uma coisa. Às vezes, as pessoas falam assim: esse negócio de descer do barco é coisa de colérico. Eu não, eu sou melancólico. Se a tempestade vier, eu só sei chorar. A nossa filha mais nova, ela é melancólica. Se você fala mais grosso com ela, ela faz assim, ó, e fica ali naquela posição fetal. A Júlia mais velha é a minha cópia. Você fala grosso com ela, ela engrossa. Aí você fala mais grosso, ela engrossa. Colérica até o tutano. Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso é voz de Deus para a tua vida. Talvez você não desça do barco na velocidade do jeito que eu desço. Porque eu tenho que ter cuidado para ficar no barco. Jesus está passando lá na outra esquina, eu já estou. Posso pular agora, Senhor? É agora que eu desço? É do colérico. Mas não use o seu temperamento como uma plataforma para esconder a sua incredulidade. Deus tem uma caminhada sobre o mar para coléricos, para sanguíneos, para fleumáticos e para melancólicos. Deus tem um próximo nível para a tua vida, independente da sua personalidade. Ah, eu nunca vou falar em público. Então você pode ser extraordinário nos bastidores, mas seja extraordinário nos bastidores, porque Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Porque senão a gente estagna. A gente fica escondido debaixo das desculpas, e Deus não vai se mover nas suas desculpas. Deus está hoje chamando você: cabana, vem para fora desse barco. Vem para fora. Não importa se você é mais comunicativo, mais calado, vem para fora desse barco. Eu tenho um encontro sobrenatural com você em cima das águas dessa tempestade. Tem algo que marca essa tempestade e o caminho para terminar. Na primeira tempestade, quando Jesus acalma o vento e o mar, antes, quando eles acordam Jesus acorda meio chateado. Você já foi acordado assim? Você está naquele sono delicioso, cansado, alguém vem e te acorda. Jesus acordou assim. Aí ele olha para os discípulos, água entrando no barco. Discípulos, nós vamos morrer. E Jesus diz assim: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês são tão medrosos? Aí ele diz assim: vocês ainda não têm fé? Em outras palavras, estão dizendo assim: eu ainda tenho que resolver essas coisas. Vocês já poderiam resolver isso. Olha que profundo que é isso. Aí Jesus acalma o vento e o mar. E eles dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Preste atenção no que eu vou dizer. Primeira tempestade, você vai falar assim comigo, bem forte: nenhuma fé. Aí diga assim, e uma dúvida. Eles não tinham fé e eles não sabiam com certeza quem Jesus era. Na segunda tempestade, quando Pedro desce do barco, quando Jesus diz: vem Pedro, e Pedro desce do barco, os discípulos, 11 deles ficam dentro do barco. Pedro anda sobre as águas. E quando ele olha para o vento, ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, ele grita: Senhor, me salva! Jesus pega na mão dele, olha nos olhos dele e diz: homem de pouca fé, por que você duvidou? Primeira tempestade, nenhuma fé. Segunda tempestade, pequena
Agora, todo mundo aqui sabe o básico de matemática. O que é maior? Uma pequena fé ou nenhuma fé? Uma pequena fé faz você andar sobre as águas. Sabe qual que é a grande e última lição da tempestade? É que a tempestade, ela te revela uma nova face de quem Deus é, e ela aumenta o nível da sua fé. A Bíblia diz, lá em Lucas 17, eu não vou nem projetar, eu quero a sua atenção. Jesus está falando com seus discípulos sobre perdão. E aí ele diz assim: se alguém pecar contra você 7 vezes no mesmo dia, e no mesmo dia essa pessoa chegar até você e pedir perdão 7 vezes, você tem que perdoar essa pessoa. Os discípulos olham e acham aquilo extraordinariamente difícil. E eles dizem para Jesus assim: mestre, aumenta a nossa fé. Fala comigo, aumenta a nossa fé. Então vamos junto comigo, Cabana. Diga assim, ó: a fé pode crescer. Em quais níveis? Primeiro nível, nenhuma fé, incredulidade total. Segundo nível, pouca fé. Terceiro nível, uma fé extraordinária. Uma fé extraordinária. Ei, eu não sei se você acredita no que eu vou te falar agora, mas eu já te vejo vivendo uma fé extraordinária. Um dia Jesus foi abordado por um centurião romano, que diz assim para ele: Senhor, tem um servo meu lá em casa que está doente, o senhor pode curá-lo? Jesus disse assim: vamos lá na tua casa. Ele falou: não, eu não sou digno de receber o senhor em casa, mas basta somente o senhor falar uma palavra, e o meu servo será curado. Sabe por quê? Porque eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho pessoa sujeita à minha autoridade. Eu digo vai e eles vão, eu digo vem, eles vêm. Então Jesus, se o Senhor falar só uma palavra, o meu servo vai ser curado. Nessa hora Jesus para e diz assim: uau! Nem em Israel eu vi uma fé desse tamanho. Nenhuma fé. Vamos todo mundo junto. 1, 2, 3. Nenhuma fé. Pouca fé. Uma fé extraordinária. Ei, levanta a mão para o céu. É para essa fé que Jesus está nos chamando. É para essa fé aqui. E por que eu preciso dessa fé, pastor? Porque é essa fé que abre a porta do teu destino profético. Deixa eu te dizer uma coisa. Pedro encontrou Jesus na beira daquele mesmo lago, daquele mesmo mar, em uma noite inteira de pescaria, frustrada. Jesus olhou para ele e disse assim: lança a rede do lado direito. Ele falou: Senhor, pescamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas palavra lançarei a rede. Quando ele lança a rede não suporta a pescaria, eles precisam de ajuda para trazer os outros peixes. Quando eles chegam na praia, Pedro se ajoelha: mestre, se afasta de mim, porque eu sou um pecador. Jesus olha para ele e diz assim: Simão Pedro, Simão filho de Jonas, eu vou fazer de você um pescador de homens. Isso aqui é destino profético. Eu quero orar com você, mas eu preciso liberar essa palavra sobre a tua vida. Não aceite
viver uma vida abaixo da vida que Jesus planejou para você. Tem algo no reino dos céus a teu respeito, meu irmão. Tem uma palavra de Deus a teu respeito, minha irmã. Naquele dia liberou o destino, mas para herdar o destino, Atos 2, Pedro está pregando: varões, vocês acham que nós estamos embriagados? Não, aqui não tem ninguém bêbado. Essa é a promessa do profeta Joel: o Espírito Santo descerá sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e até as crianças, os servos profetizarão. Isso está se cumprindo aqui agora. Pedro prega, 3.000 peixes pulam dentro do barco. O destino profético está acontecendo. Pedro agora não é mais o pescador de peixe, não é mais o homem que duvida. Ele é o homem que pula para fora do cenáculo, cheio do Espírito Santo, e libera a próxima estação da igreja. Libera. Era 120, virou 3.120 em uma pregação de Pedro. Deixa eu profetizar aqui. Não, levanta a mão para você receber isso aqui. Tem muita gente que vai liberar a próxima estação dessa igreja sentado aqui dentro. Tem muita gente que vai liberar os próximos anos dessa igreja, da sua casa, da sua família, através daquilo que você vai viver em uma fé extraordinária. Por isso eu quero que você fique de pé agora, e nós vamos terminar, e eu quero orar pela sua vida.